Terceira aula de batalha espiritual. Nós vamos trabalhar dois temas nessa terceira aula: cativeiro espiritual e legiões, tá? O que é um cativeiro espiritual? Cativeiro espiritual é um aprisionamento, é uma prisão. Só que olha só que coisa interessante. Eu queria que você pensasse nessa prisão como uma gaiola, mas com a porta aberta, né? Essa prisão é uma gaiola, só que com a porta aberta. Aí o que que acontece? Eu vou contar uma história para vocês de um cara que cria passarinho, que é muito interessante e tem a ver com essa matéria. Ele cria o passarinho há tanto tempo que o passarinho, mesmo que ele abra a gaiola, o passarinho não sai da gaiola. Só que uma coisa me chamou a atenção. Ele diz que quando o filho dele chega em casa e chama o passarinho ouve a voz do filho dele, sai e pousa próximo ali à mão, à cabeça ou o ombro do filho dele. No cativeiro espiritual, o que é importante você entender? A pessoa só consegue sair se ela ouvir a voz de Deus. Não adianta, tem que ser a palavra de Deus. Uma pessoa ela pode estar num cativeiro espiritual durante 10 anos ouvindo louvores. Ela não vai sair do cativeiro espiritual. O louvor ele não tem poder de tirar uma pessoa do cativeiro espiritual. O que tem poder para tirar uma pessoa do cativeiro espiritual é a palavra de Deus. Se você observar, as rádios gospel hoje é mais de 1 hora, 2 horas de louvor e 5 minutos de palavra. Então, o louvor ele não tem o poder, glória a Deus, de tirar ninguém do cativeiro. Se tivesse, pessoal, hoje, né, o tanto de gente ímpia que gosta de música gospel é gigantesco, né? O mundo todo já estava convertido. Pois bem, o que eu quero dizer para você sobre a questão do cativeiro, da gaiola com a porta aberta? É como se você tivesse preso dentro dessa gaiola, né? Você que está num cativeiro espiritual. E aí você tenta sair com a sua força, você não consegue. Mas se Deus te chamar, você sai. Se Deus te chamar, você consegue. Então vamos a alguns exemplos bíblicos para os irmãos. Eu estou partindo aqui do estudo, irmão, entendendo que vocês já conhecem um pouco da Bíblia e já ouviram algumas histórias bíblicas. A primeira é a de Abraão. Abraão estava numa tenda, triste, desanimado, porque não podia ter filho. Então Deus mandou ele sair para fora. E quando ele saiu daquele cativeiro, a história da vida dele mudou. Elias, um grande profeta do Senhor, foi para uma caverna. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele sai daquela caverna. E a voz do Senhor fala: O que fazes aqui, Elias? Dentro desse cativeiro? O que você está fazendo aí? O a própria Ana, né, uma grande mulher do Senhor, ela ia para o templo e orava e nada acontecia. Até que quando ela ouviu, quando o Senhor falou com ela através do profeta, o cativeiro dela mudou. Ela passou a ser uma mulher feliz, antes era uma mulher amarga. Nós vamos ver a história de Lázaro, morto já há alguns dias, e mesmo ele morto, quando ele ouviu a voz do Pai chamar ele, o cativeiro da morte teve que soltá-lo, tá? E um outro exemplo, mas são vários, eu vou parar aqui, Pedro. Pedro estava no barco com os discípulos, aquela grande tempestade, e quando ele ouviu a voz do Senhor mandando ele ir até ele conseguiu andar por cima do cativeiro dele, por cima da dificuldade dele. Então, o que acontece? Se você conhece alguém que está num cativeiro espiritual, você tem que orar ao Senhor, pedindo a Deus para quebrar esse cativeiro e para poder dar força, para falar com essa pessoa para que ela possa sair desse cativeiro, porque só a voz de Deus consegue tirar uma pessoa do cativeiro espiritual. O próximo tópico é legião. Legião é coletivo de vários demônios. Assim como o cardume é coletivo de vários peixes, legião é o coletivo de vários demônios, tá ok? E aí o que acontece? Em Lucas 11:15, vai dizer assim: Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, tá? Mas alguns disseram: É por Beuzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. O pessoal se espantou porque o Senhor Jesus chamou o chefe dos demônios para poder tirar, para poder libertar aquela pessoa. E aí eu quero te ensinar uma coisa. Eu conheço vários relatos, e talvez você conheça várias pessoas que começaram a orar, por exemplo, 10 horas da noite, por uma pessoa endemoniada. Era 2 horas da manhã, as pessoas ainda estão orando lá.
Porque se aquela pessoa tiver uma legião, vai sair um e vem outro, vai sair um e vem outro. Jesus, entendendo isso, que o mundo espiritual tem uma hierarquia, o que, que ele fez? Ele chamou o chefe. Quem é o chefe no mundo espiritual? É o dono da cabeça. Muitas das vezes, quando eu vou fazer oração de libertação, para eu não ficar perdendo tempo, ficar até 2 horas, 3 horas da manhã, na hora da oração eu peço, Senhor Jesus, eu quero aqui agora o dono da cabeça. Eu quero o maioral, o chefe, o que comanda esse corpo. Então ele vem, se manifesta, e aí quando a gente dá a ordem para ele ir embora, todos que estão abaixo dele vão junto. Se você não fizer isso na sua libertação, você vai ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã e espíritos e mais espíritos dentro daquela pessoa. Porque legião são muitos demônios. Que Deus abençoe vocês nessa aula 3. Estudem, ouçam mais uma vez, compartilhem se quiserem, tá? E vai ser bênção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.